livro de Provérbios. Quanto tempo a gente não escuta, né, uma pregação em Provérbios, né? Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vou repetir. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, especialmente por enviar Jesus Cristo, teu Filho, o autor e consumador da nossa fé. Te louvamos, ó Deus Trino, te agradecemos, ó Espírito, porque o Senhor tem aplicado estas verdades aos nossos corações. Senhor, nós queremos pedir que venha falar aos nossos corações nesta noite, que o Senhor venha, ó Pai, por misericórdia, sim, e graça, usar a minha vida, Senhor, apenas como um instrumento em tuas mãos, porque o querer, o efetuar vem de ti. O Senhor é aquele que age em nossa vida, por isso toda a honra e toda a glória tem que ser sempre dirigida apenas ao teu nome, Senhor. Por isso que o teu Espírito venha fazer com que estas palavras se tornem vivas em nossos corações. Que o teu Espírito, com poder, venha a me encher e encher a vida daqueles que aqui estão, trazendo aos nossos corações ânimo e coragem para vencermos as dificuldades da vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, antes de entrar na exposição aqui do texto, eu quero apenas fazer pequenas considerações sobre o livro de Provérbios. Primeiramente, alguém pode me dizer o que é um provérbio? Alguém sabe o que significa um provérbio? Provérbio é uma máxima, um dito, vamos assim dizer, popular, que expressa o comportamento, a vida humana. O provérbio, ele geralmente é feito em frases curtas ou poucas frases, porque ele tem o objetivo de uma transmissão oral, de algum valor, de alguma coisa que faz parte da realidade da vida humana. Então, como ele é feito e escrito para ser transmitido oralmente, geralmente ele é feito de uma forma que se possa gravar com facilidade. Em nossa cultura, nós temos muitos provérbios também. Provérbios não são apenas esses que estão aqui na Bíblia, né? Obviamente que esses são diferentes, mas nós também temos vários provérbios, ou podemos chamar de ditos populares, né? Ditados populares que são preservados e passados de geração para geração. Por exemplo, quem com porco se mistura... Ih, pessoal, aqui tá ruim de provérbio, né? Quem com porco se mistura faz o quê? Farelo come, né? E de grão em grão, a galinha enche o papo, né? E quem tem boca faz o quê? Como? Vaia, tá? Não é vai não, tá? É vaia. Era um protesto, tá? Quem tem boca, vaia, vaia. Roma, não é vai para Roma, não. Mas tem muitos ditados populares por aí, né? E a Bíblia também não tem ditados só, né?
aqui em Provérbios, né? Por exemplo, um bem famoso, né? Porca lavada volta a rolar na lama e o cão ao próprio vômito, né? Não é porque o crente perde a salvação não, tá? É porque a porca, ela volta para a lama porque não deixou de ser porca, né? Você pode dar um banho bacana nela, botar perfuminho, lacinho de fita, e aí ela vai onde? Na lama, né? Quem mora em roça e tem cachorro, né? Cachorro de roça é assim, você dá um banho, mas não pode ver um esterco, né? Aquele esterco gostoso, fedido, né? O nariz vai lá, se enrola no esterco todo de novo, né? Não adianta, né? O cão volta para o vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Mas, irmãos, esses provérbios aqui, eles são, vamos assim dizer, diferentes, porque eles fazem parte, logicamente, como todo provérbio, da sabedoria popular. A sabedoria que é passada de geração em geração. Mas o autor aqui, na verdade, né, eu não estou falando daquele que escreveu, né, mas aquele que inspirou, ele é a própria sabedoria. Tá? É a sabedoria que clama, é a sabedoria que chama os homens, é a sabedoria que se dirige ao ser humano e convida o homem ao arrependimento, à mudança. Então esta sabedoria, que é descrita aqui também no livro de Provérbios, e se expressa também com essas verdades de caráter, de virtudes, né? Essa sabedoria, obviamente, iluminada, né, pelo Espírito Santo, né, vamos assim dizer, ela é obviamente que vai muito além do que qualquer outro dito e ditado, né, popular, e faz realmente bem em seguirmos e ouvirmos os seus conselhos, não é verdade? Então, provérbios são ditos populares, são máximas que nos levam a refletir sobre a vida, sobre o comportamento, e aqui temos provérbios que foram inspirados por Deus. O autor do livro, ele se intitula como Salomão, no capítulo 1, no versículo 1, né? Salomão, filho do rei, filho de Davi. Entretanto, Salomão aqui é tido como o autor desse livro, não que ele tenha escrito todos os provérbios, né? Ele escreveu a maioria, a maior parte desses provérbios, que na verdade, quando a gente olha o livro de 1 Reis, a gente descobre que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.500 cânticos. Então significa que aprove a Deus, com a sua infinita sabedoria e a sua soberania, preservar apenas um cântico desses 1.500, né, que é de inspiração divina, que é o cântico dos cânticos, o cântico por excelência, e também preservar esses provérbios que nós temos aqui diante de nós nesta noite. Então coube ao Senhor preservar estes, mas, por exemplo, os homens do rei Ezequias, eles também pegaram e juntaram alguns provérbios que Salomão tinha escrito e colocaram nessa relação aqui também. Então, significa que este livro, ele não foi totalmente concluído e fechado na época do rei Salomão, embora a maior parte dos provérbios tenham sido escritos por ele. Temos aqui provérbios, por exemplo, de Agur, lá no capítulo 30, provérbios de Lemuel também, né, lá no final do livro de Provérbios, né, e há quem diga, né, alguns teólogos, que Lemuel é um dos nomes também, codinomes, vamos assim dizer, dados ao rei, ao próprio rei Salomão, né? Não sabemos, naquele dia nós vamos saber de algumas coisas e outras talvez não vamos saber nunca, né? Aprove a Deus revelar o que ele bem entendeu para nós. Então estamos aqui em nosso texto, né? Uma coisa, o tema do livro, né? O tema do livro de Provérbios é a própria sabedoria. Temos um resumo aí desse tema em Provérbios 1:7 e também no capítulo 9, né, quando nós falamos muito sobre a sabedoria. E o motivo do livro também é relatado no capítulo 1, versículo 2 a 6. Para que eles foram escritos? Para dar sabedoria, para dar prudência, né? E ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Bom, meus irmãos, eu creio que somente esses detalhes, né, já são
importantes para nós. Agora, como Provérbios, eles falam, né, de uma coisa que é passada de geração a geração, que faz parte da sabedoria, especialmente a sabedoria que vem do alto, a gente pode contextualizar esses provérbios para nós aqui, por exemplo, nesta noite. E eu vou trazer aqui uma experiência assustadora que eu tenho tido, tá? Uma experiência assustadora, eu vou dizer assim, e bastante preocupante no meu ministério. Eu creio que os pastores que trabalham aqui juntos, né, devem ter a mesma, essa mesma experiência assustadora. É que eu nunca presenciei, em toda a minha vida ministerial, que já são 33 anos servindo a Deus em ministério, trabalhando intensamente, eu nunca vi uma geração tão fraca, tão frouxa como eu vejo nos dias de hoje. Essa é uma realidade muito triste. Pessoas que vão ao gabinete porque simplesmente não conseguem suportar um não do seu patrão. Pediu, vamos por coisas bobas. Ai, pastor, estou te procurando aqui. A pessoa treme, fica tremendo, chorando. Ai, eu estou entrando em depressão, estou angustiado. Por quê? Porque eu estava no trabalho, pedi uma dispensa e meu patrão disse, não, você está pensando o quê? Eu estou mal, eu estou mal. Mulheres que desaprenderam a ser mãe, que parece que esqueceram, tá, a beleza da maternidade, e quando vem o filho, não é aquelas dúvidas que uma mãe de primeira viagem tem. Trabalhei em 30 anos no serviço de saúde, tá, e eu via, né, quando era o primeiro filho, as mães às vezes apanham um pouquinho, mas o que eu vejo hoje é surreal, é uma coisa, assim, beirando ao nível de transtorno mental, da pessoa tremer, ficar abatido, porque eu estou com um filho agora, o mundo caiu. Ou homens que não conseguem assumir a paternidade, assumir uma família, e vemos um fenômeno que está ligado a isso, com pessoas de 30 anos que são chamados de adolescentes. Inclusive, tá, pelas estatísticas da ONU, a adolescência agora, ela vai até a cidade. São chamados de jovens de 45 anos, pelo amor de Deus, e não querem sair de casa, porque eles querem ficar na barra da saia da mamãe e do papai, aproveitando. Não conseguem encarar a menor dificuldade que a vida possa oferecer. Não estão prontos para surpresas. E eu digo a você hoje que a vida trará certamente surpresas para você. Não é que talvez eu tenha surpresa. Não, você vai ter. Você passará lutas. Você passará por aflições. Os mais jovens aqui, casais jovens, como Antônio, a Júlia, por exemplo, Samuel, Fernanda, Lucas, vocês passarão por lutas. A vida de casal é uma vida que enfrenta dificuldades, enfrenta lutas. Eu tenho 37 anos de casado, e quando eu olho para trás, eu não sei como eu consegui suportar todas as lutas que eu passei com a minha esposa, lado a lado. Mas homens eram diferentes antes, e mulheres também. Mas parece que a sociedade hoje está criando uma geração emocionalmente desequilibrada, uma geração que não consegue mais encarar a realidade da vida.
A vida não é feita de flores só. Porque a palavra de Deus diz isso no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições nós teremos, mas é necessário ter bom ânimo. Porque se você, além das lutas, deixar o seu ânimo se abater, certamente você não vai sobreviver à luta. Você não vai sobreviver a este mundo cada vez mais cruel, devorador, como nós temos visto nos dias de hoje. E esse provérbio, capítulo 24, versículo 10, ele fala muito conosco hoje. Ele vem bem a calhar para a nossa geração, floquinho de neve, que se derrete com qualquer coisa. Irmãos, você acha que eu sofri bullying na escola? Hoje falam bullying, né? Irmão, basta você olhar o meu tamanho. Imagine se eu não sofri bullying. Eu dava risada de cada apelido que eles inventavam de 15 em 15 dias para mim. E nenhum pegava. Quando eu vim para a Força Aérea, eu era, ainda sou, né, o menor militar de todos os tempos na Força Aérea. Passei 4 meses sem ter boot para vestir, calçar, e sem farda para mim. Todos marchando fardado e eu sem farda. E nenhum dos instrutores olhavam para mim, tadinho, vem cá, você é bonitinho. Eu lembro um dia eu dando tiro com a pistola 9mm, aí a pistola tremendo. Eu lembro até quem foi, o capitão Baracho na época, hoje é coronel da reserva, muito amigo. Aí eu com a arma assim, ele veio, pá, deu um tapa na minha mão, a arma saiu voando, ele, seja homem, segura essa arma direito. Ele não falou, tadinho, você não consegue segurar a arma, você é pequenininho. Ele deu um tapão, pá, segura isso direito, rapaz. Passei 32 vezes na barraca de gás, lacrimogênio. Era para passar 3, todo mundo passou 3. Eu passei 32 vezes. Sabe por quê? Você é muito pequeno, passa lá de novo. Ou, cara, grande demais, gordo demais, pequeno demais, magro demais, chama atenção. E era isso que acontecia comigo. Mas, eu nunca fiquei, vou morrer. Eu não aguento. Eu não, olha como eu sou. Meu Deus do céu. As canções que nós cantávamos no quartel, quem aqui é militar, mais antigo, né? Sabe que era assim, vamos esmagar o inimigo, vamos arrebentar ele, vamos matar, vamos derramar o sangue dele. Era assim. Sabe por quê? Vamos imaginar o contrário, você marchando, né? Você marchando, vou perder, não sou de nada, meu Deus, tem misericórdia. Como você vai para a guerra de um jeito assim, irmão? Imagine. Vamos lá, eu estou dando exemplos da minha vida aqui. Minha esposa, eu gosto de correr, até hoje eu gosto de correr. Aí eu fico macho, vamos lá, vamos começar, Leandro. Aí quando começa a corrida, ela, não vou conseguir. Não dá, vai devagar. Falei, pelo amor de Deus, você nem começou a correr, você já está dizendo que não vai. Até o dia que nós fomos andando, né, porque ela não estava correndo, fomos andando. Me sai um cachorrão do meio do mato, acabou que ela me largou para trás. Que não aguenta o quê, está vendo? A circunstância, saiu correndo, largou para trás. Falei, irmãos, a gente está brincando, mas esse provérbio relata exatamente como nós não devemos ser diante
das dificuldades da nossa vida. Nós olhamos aqui para a igreja, pastor Danilo, pastor Luciano, pastor Samuel, pastor Lucas, vocês olham, o pastor Ricardo está ali, trabalhando, plantou a igreja. Não pense que eu nunca passei por maus lençóis, por situações que eu pensei, agora eu não vou suportar. Não estou aguentando. Senhor, tem misericórdia. Situações de rebeliões, situações de dificuldades, situações de problemas financeiros, de pessoas com dificuldades, de eu achar que eu não ia conseguir. Mas eis que eu estou aqui. Mas uma coisa eu garanto, eu nunca cheguei para esses homens e falei, eu não aguento mais, não vou conseguir. Não dá. Porque o dia que eu chegar para ele e falar, olha, eu não consigo mais, não dá, vou acabar com o ânimo de todos eles. Ainda que pela minha experiência eu veja que alguma dificuldade é enorme, eu jamais vou falar, nós não vamos conseguir, não vai dar. Porque o foco da nossa vida e da nossa força não está em nós. Essa é a questão. O escritor, ele começa dizendo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Que força é essa que ele está falando? Que é pequena, que está na parte B do Provérbios. Geralmente Provérbios possuem contrapontos. Na primeira parte, comparado com a segunda. Então, que força é essa? Que Deus diz, a tua força será pequena. É a força que você diz que tem antes da angústia. É a força que você diz ter, mas na verdade não tem. É algo que você aparenta querer ser, mas não é. É algo superficial, de fachada. É algo que na verdade não é uma realidade, mas que você não mostra, que você não demonstra, mas você afirma ter. Mas esta força que você afirma ter, esta confiança, vamos assim dizer, esta fé, vamos trazer para os nossos termos aqui, ela só vai ser nítida a partir do momento que a aflição vier. E como você vai reagir a esta aflição? Como você vai reagir a essa intempérie? Como você vai reagir a esta tribulação que tenta bater a sua alma e a sua vida? Porque nós nos planejamos para muitas coisas. Nos planejamos para viagens, nos planejamos para o futuro, para o trabalho, para o emprego, mas ninguém se prepara, e essa é a verdade, para uma coisa ruim que pode acontecer. Me preparei para muitas coisas, até que em 2018, meus pais passaram uma grande luta, minha mãe teve uma série de isquemias transitórias, tive que levá-las para morar comigo. E no ano de 2021, minha mãe teve um AVC muito violento, parou na cama e eu fiquei 1 ano cuidando da minha mãe na cama, sozinho com a minha esposa. Trocando, limpando, mas estava aqui na igreja, não faltava o culto. A pessoa chegar para os irmãos, olha, passa o cajado para alguém, porque não dá para mim, não dá. Nós temos que demonstrar a fé que nós temos em Deus nos momentos das nossas aflições, porque elas vêm. Não é que pode ser que venha. Às vezes a pessoa diz assim, olha, quando passares pelos rios, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, mas o texto não diz quando.
Perdão, não é se, as pessoas dizem se, né? Se passares pelas águas, já ouviu? Se passares pelo fogo, não é se, é quando. O texto diz quando. A questão não é que se você vai passar ou não, é quando você vai passar. A morte de um ente querido, a perda de bens materiais, a doença, a enfermidade, quando isso acontece conosco, devemos lembrar desse texto de Isaías que diz: eu estarei contigo, as águas não te submergirão, a chama não arderá em ti. Não é que você não vai passar por isso, mas Deus estará contigo. Ele tem que ser a sua força. Somente assim você vai passar pela aflição da vida sem se mostrar um frouxo. Que nós vemos hoje é uma geração que vive angustiada, tomando trilhões de remédios antidepressivos, já desde jovem. Totalmente desequilibrados emocionalmente. E quando nós nos mostramos frouxos e fracos diante da adversidade, aí nós mostramos que realmente aquela força que as pessoas achavam que nós tínhamos, né? A nossa fé, a nossa confiança, a nossa resiliência, aí é descoberto que era uma farsa na verdade. Porque você tem que se mostrar, não uma pessoa de ânimo dobre, mas uma pessoa resiliente em Cristo. Não que esta força vem de você. Não é tipo Jornada nas Estrelas, né? A força, o He-Man, eu tenho a força. Não. Essa força, ela tem uma origem. Essa força, ela tem uma raiz. E essa raiz, ela não está em nós. Essa raiz, ela vai além do que nós podemos imaginar. Ela transcende a nós. Ela vem de Deus. Ela vem do próprio Cristo. Quando nós olhamos o escritor de Hebreus, no capítulo de número 12, depois de ele ter falado sobre os heróis da fé, pessoas que deram a sua vida, foram martirizados, foram cerrados, cortados ao meio, derramaram o seu sangue, e não desanimaram, e não desistiram. Ele dá depois o maior dos exemplos no capítulo 2, ele diz, olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que por causa do prêmio que lhe era proposto, seguiu avante em direção ao Calvário, como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro e deu o seu sangue por nós. No dia da aflição, ele não nos desamparou. No dia da dor, ele não fugiu. No dia, vamos assim dizer, entre aspas, das suas trevas, quando ele estava na cruz, e clamou, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali, resiliente, ele estava na cruz, mas ainda teve tempo, não de lastimar ou murmurar. Ele olha para o ladrão que estava ao lado dele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele olha para baixo, vê aos pés da cruz a sua mãe, e vê João, o apóstolo, ele diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Prestou atenção em todos os detalhes, não abandonou em nada. Quando disseram a ele, desce da cruz, se tu és o filho de Deus, desce daí, poupa esse sofrimento, para que tanta dor, né? Se tu és o filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo.
Mas ele continuou firme e resiliente. Quando ele diz: convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, lá ele vai ser entregue na mão dos pecadores, ele vai ser morto. Pedro diz: Senhor, que não seja assim, não pode ser assim. Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, tu não pensas, tu pensas como homem. Certa feita ele diz: para isso eu vim ao mundo. É justamente para isso que eu vim, para dar a minha vida em resgate de muitos. Para isso eu vim ao mundo. E o escritor de Hebreus, ele nos convida, ele nos chama a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de terminá-la naquele grande dia. Portanto, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 2, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos, fortalecei-vos, fortalecei-vos no Senhor. E ele continua aí na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nossos irmãos do passado tivessem desistido, como estaria a igreja hoje? Mas algo fazia com que as chamas da fogueira amenizassem. Conforme o velho Policarpo em Esmirna, aos seus 80 anos de idade, quando foi desafiado a negar a Jesus, a negar a Cristo, com a madeira debaixo dos seus pés, a tocha na mão do carrasco, e você, agora um velho, você não vai negar a Jesus? E o velho Policarpo disse: firmemente, eu sirvo ao Senhor durante todos esses anos, e Ele nunca fez nada de mal para mim. Por que eu hei de blasfemar contra Ele agora, no fim da minha vida? Pode acender a fogueira. E Policarpo ali foi queimado, como ele, muitos outros no passado se mostraram firmes, se mostraram resilientes diante da luta, porque eles olhavam para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O escritor de Hebreus, no mesmo capítulo 12, no versículo 12, ele disse: portanto, tornai a erguer as mãos cansadas e fortaleceis os joelhos desconjuntados. Quando Deus nos corrige, porque as provas não estão a par da soberania de Deus, é Ele que está controlando todas as coisas, inclusive as provas e as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Na verdade, Ele está nos disciplinando, Ele está nos corrigindo, Ele está fazendo com que a prova da nossa fé fique mais clara e mais nítida. Esse é o sentido da palavra avivamento. Tornar mais nítido, tornar mais visível aquilo que não pode ser visto. E a prova da nossa fé torna real que, na verdade, a nossa força em Cristo, ela é real e pode ser vista. Meus irmãos, por favor, eu imploro a vocês hoje, não permita que essa pressão do mundo atual, essa opressão que traz ansiedade pelas coisas do amanhã, o medo de enfrentar as dificuldades, não permita que isso domine a sua vida. Seja homem, seja mulher, seja mãe, seja pai, encare as dificuldades, porque fiel é o Senhor que disse: não te desampararei, nem te deixarei.
Ele é o mesmo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, é o mesmo que estava com Daniel na cova dos leões, é o mesmo que estava no aerópago quando nossos irmãos eram devorados pelas feras e cantavam e louvavam ao Senhor com coragem e ousadia. A confiança em Deus, ela é fundamental para a sua vida. Não te mostre frouxo no dia da adversidade. Pedir oração é uma coisa. Dizer, pastor, ore comigo. As dificuldades são grandes, pastor. Tem vezes que eu penso, será que eu vou sucumbir? Ore por mim. Mas levante a sua cabeça. Levante as suas mãos e os seus joelhos trêmulos e siga em frente. Porque Deus repreende aquele que ama e açoita aquele que ele tem por filho. Que filho há que Deus não corrija? Que filho há que o Pai não exorte, não corrija? Se estamos sem correção, somos bastardos, não somos filhos. Esses dias eu estava impressionado. A nossa civilização, irmãos, ela está fadada à destruição. Olhe a diferença de um treinamento de um exército, por exemplo, chinês, coreano, e olhe os treinamentos de hoje em nossas forças armadas. Não pode dizer não, não pode falar, não pode brincar, não pode mandar rolar na lama, porque se rolar na lama vai se sujar, vai se machucar, vai ralar o joelho. O evangelho da prosperidade, ele ensina que os crentes só podem passar coisas boas. É um falso evangelho que contribui para uma geração de frouxos. Porque quando aparece a dificuldade, aquela fé que aparentam ter, na verdade não existe. Na verdade nunca existiu. E nunca existe. Portanto, olhe para Cristo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tinha um homem, quando Israel passou uma fase muito difícil como povo, dominado pelos midianitas, sucumbindo diante dos midianitas, tinha um homem de uma família pequena, uma família simples, que estava malhando trigo no lagar, por causa da opressão dos midianitas. O Senhor se manifesta a ele. O nome desse homem era Gideão. E Deus diz a ele, vai nessa tua força, Gideão, o Senhor é contigo. E ele diz, mas se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? E Deus diz a ele, você vai libertar Israel do jugo dos midianitas. Gideão reúne o seu exército de 32 mil homens. Parecia muito, mas os midianitas era muito mais. E com esse exército que parecia grande, mas era pequeno, Gideão monta o seu exército e Deus vira para ele, tem muita gente contigo. E quem Deus manda que ele tirasse do meio? Os covardes. Gideão, tem muita gente contigo, manda os covardes embora. No meio do povo de Deus não há lugar para covardes. Não há lugar para medrosos. Irmãos, eu temo. Eu não sei o que vem pela frente no mundo, não sei. Nem na minha vida, mas uma coisa eu sei, Deus estará comigo, estará conosco, estará com a igreja, porque fiel é aquele que diz, as portas do inferno não prevalecerão, a despeito de tudo a igreja continuará avançando sobre a terra.
Aí Gideão manda os covardes embora, ainda sobra mais um punhado. Aí eu acho que ele até animou, né? Agora vamos. Aí Deus não. Olha para lá que Deus diz a ele: ainda tem muita gente com você. Muita gente. E aí sobram 300. E Deus diz: com esses 300 homens você vai vencer. E aí Gideão parte para a guerra. E quais são as armas? A tocha, a buzina e um cântaro. E Gideão dá ordem. Ele dá ordem: quando eu gritar espada do Senhor e espada de Gideão, porque Deus usa os seus instrumentos, espada do Senhor e espada de Gideão, vocês quebram o cântaro e gritam. Mas Deus conhece as nossas fraquezas. Ele vira para Gideão e diz: mas se você ainda tem dúvida, leva Purá com você. Se Gideão já não era conhecido, Purá muito menos, ninguém conhece Purá. Mas Deus sempre levanta um Purá do nosso lado, né? Para dizer: vamos lá, vamos lá. E aí Purá desce até o arraial, e aí ele encontra 2 midianitas contando o sonho. Eu tive um sonho esquisito. Que sonho? Eu vi um pão, e esse pão vinha rodando, né, morro abaixo, e amassou tudo aqui. Olha que sonho de louco. E aí o homem diz: esse pão aí é Gideão, Deus entregou a gente na mão dele. E aí Purá volta correndo a Gideão. Isso aí. E aí vocês conhecem a história. Covardes no meio do povo de Deus traz desânimo. Eles vão ser sempre aqueles assim: olha, vamos construir lá nos fundos. Não vamos. Covardes no meio do povo de Deus é aqueles que, olha, vamos avançar, vamos pregar. Não. Eles tiram o ânimo, assim como tira o ânimo da tropa, tira o ânimo da igreja. Mas na igreja não é lugar de covardes, é lugar de corajosos. Corajosos como um amigo que eu conheci agora no mestrado, lá no PV, no Palavra da Vida Sudeste, chamado Sérgio Botileiro. Ele é diretor da missão Novas Tribos. Sérgio Botileiro, né, juntamente com a sua esposa, foram viver no meio dos Yanomamis. Sua esposa é médica. E o que ela fez? Ela decidiu se especializar em infectologia para poder ir para o meio do mato. Chegaram lá, no primeiro dia, 2 jovens totalmente inexperientes. Eles olharam para o céu, viram aquelas estrelas, sozinhos ali naquele meio. Os Yanomamis eram um povo bem agressivo, arredio ao evangelho, mas eles estavam resolutos, sabiam que estavam ali amando do Senhor, e não conseguiam penetrar ali com a palavra, não conseguiam, até que a filha do pajé, com uma dor de cabeça terrível, febre, e ninguém descobriu o que era, trouxeram até eles, e a esposa dele desconfiou que era meningite, furou lá, tirou o líquido, lá no meio do mato, não deu nem infecção nem nada, saiu aquele líquido escuro. Ela ainda tinha alguns antibióticos, deu, a criança ficou boa, e ela foi chamada de filha do pajé. Foram tratados com toda a honra, colocados ali no meio, e ali eles viveram toda a mocidade, estão lá até hoje, estão aqui nas Novas Tribos, servindo ao Senhor. Tiveram coragens. Se você não tiver coragem, você não vai ver nada, você nunca vai ter uma experiência própria na sua vida. Quem tem medo de dificuldade, jamais vencerá. Quem tem medo de dificuldade, jamais terá algo para contar do que Cristo fez na sua vida. Jamais terá algo para dizer do que Jesus fez através do seu poder em sua vida. Não você, mas Cristo. Quando chegou em 2015, eu fui para um curso lá na Fiel. E gostava muito de estar ali na Fiel, o curso Fiel de Liderança. E um belo dia, eu estava ali, tinha um africano. E aquele africano ficava olhando muito para mim, né? Eu falei: o que será? E no intervalo, ele veio em minha direção, e eu falei para ele:
tudo bem, eu conheço você de algum lugar, porque eu recebia muitos militares e missionários que vinham de outros países, eu recebia lá em casa. E naquele dia, eu descobri o nome dele, era Purna Gili. Esse homem virou para mim e falou assim: olha, tu não me conheces, mas falava um português carregado, ele era de Guiné, né? Mas Deus me trouxe aqui para a gente se conhecer. E aí eu falei: olha, troquei telefone com ele, lá não tinha internet, só uma lan house no centro da cidade, não tinha WhatsApp, não tinha nada, só podia falar por MSN, e ele descia até o centro uma vez por mês, para poder ficar numa fila enorme numa lan house, mas através disso ele manteve contato comigo. E eu falei para ele: Purna, eu vou aí te ver. Aí ele falou assim: tu não vais lá. Eu falei: por quê? Porque ninguém vem aqui, ninguém vai lá. Ninguém vai lá. Eu falei: não, mas eu vou, nós vamos. A nossa igreja vai lá. Ele falou: mas ninguém vai. Porque o Purna faz um trabalho maravilhoso de resgatar moças que são vendidas como escravas sexuais. E a nossa igreja queria ajudá-los, mas precisávamos ir lá ver se era verdade. E chegou em janeiro de 2015, primeira atitude quando eu aposentei. Pessoal, o senhor não vai para os Estados Unidos, vai viajar, vai fazer um passeio, vai para o Nordeste, não, eu vou para a África, eu vou em missão. Peguei o dinheiro da minha indenização, mas a ajuda da igreja também. Em 2015, janeiro de 2015, liguei para o Purna, entrei em contato, MSN: Purna, estou indo aí. E ele falou: você vem mesmo? Venho, vou sim. E o que você quer que eu leve? Tem 40 quilos de bagagem na minha mala. E o Purna falou: então traga 40 quilos de Bíblia. Eu falei: mas tem outros 40 quilos do colega que vai comigo. Mais 40 quilos de Bíblia. Partimos para a África. Quando eu estava no avião, o meu colega falou: então, pastor, nós estamos indo para lá, quanto tempo o senhor conhece ele? Aí eu virei para ele: eu só vi ele uma vez. O senhor está brincando. Só vi ele uma vez. E o país muçulmano, todo mundo falando árabe, dentro do avião só árabe. Paramos no Marrocos, muçulmanos. Fomos para a Gâmbia, muçulmanos. Chegamos na Gâmbia, fomos para a Guiné. Chegamos 3 horas da manhã, não tinha luz no aeroporto. O aeroporto acendia as luzes com diesel. Quando o avião parava, passava 15 minutos, apagavam tudo. Apagaram a luz, ficou aquele escuro. E meu colega virou para mim: você tem certeza, pastor? Você tem certeza? Quando ele falou: você tem certeza? Eu falei: olha, daqui ninguém sai sozinho. Se você se perder, eu não vou sair enquanto não achar você. E vice-versa. Fizemos uma oração. Quando acabamos de orar, veio um guarda, botou a mão assim no meu ombro. Eu olhei e ele disse: você é o missionário que veio do Brasil? Eu falei para o guarda: sou. Aí ele: venha, eles estão te esperando. E quando eu atravessei o aeroporto escuro, aquela rua escura, e do outro lado tinha uma igreja inteira esperando a gente de madrugada, do outro lado da rua. Irmãos, eu não sabia o que poderia enfrentar. Era época de ebola, malária, riscos de infecção intestinal, a água poluída, podre. Mas se eu tivesse medo, eu não teria as coisas que eu posso sentar com você e contar as maravilhas que Deus faz no meio do povo guinense, dando força a eles para vencer as dificuldades e as lutas da vida. Porque se fores frouxo no momento da angústia, a tua força é pequena. Mas se você confiar em Deus, a força de Deus, a força do Espírito na sua vida, ela vai ser vista pelos que estão ao seu redor. E você vai poder testemunhar quem é esse Deus maravilhoso, que usa homens pequenos, pecadores como nós, homens incapazes, falhos,
frágeis, mas quando, conforme o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, quando eu sou fraco, é que Deus é forte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque se mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Olhe para Cristo, autor e consumador da fé. Porque você tem coisas para contar? Porque a gente se sujeita a passar pelas dificuldades. Em 2018, em meio a grande dificuldade, eu tinha combinado de viajar para o Amazonas, queria que a nossa igreja fosse para o Amazonas. Peguei eu, pastor Danilo, irmão Ricardinho, vamos para o Amazonas. Irmão, não foi fácil. O trajeto foi pior do que para a África, porque foram 2 horas para Guarulhos, depois o avião de madrugada para Manaus, 3 horas e meia, 4 horas. Chegando em Manaus, pegamos um carro numa estrada que a gente não conhecia, Itacoatiara, 7 horas, né, Ricardinho? Estrada toda furada, parece que não tem fim. Eu botei o nome da cidade, a estrada que não tem fim. Aí você ia, 7 horas, chegamos lá em Itacoatiara, uma cidadezinha, tinha um porto, pegamos o barco, e quando fomos tirar o barco para colocar ele no rio Amazonas, eu sofri um acidente. Pastor Danilo lembra, né? Eu rompi o ligamento cruzado anterior e o colateral, de uma vez só. Eu tinha vontade de vomitar no chão. A dor era enorme. E tinha um pastor sul-africano, né? Na verdade ele era sueco, né? Mas ele nasceu na missão, na África. É um homem grandão, não sei se vocês lembram dele, Patrick Varedel. E aquele homem, eu só lembro assim no chão, com aquela dor. E aquele homem passando a mão assim, grandão. Ai, irmão, ai, agora nós vamos ficar aqui. Aí todo mundo, não, vamos ficar. Sabe, criança, Deus é o nosso Pai, é como se Deus falasse, engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. Aí eu, não, vamos embora. E aí o Marcelo Davino me pegou no colo, acho que foi o Danilo que me pegou no colo, ele me pegou no colo já. Aí me atirou dentro do barco lá, o Marcelo Davino me segurou lá do outro lado e fomos para Amazonas. Eu dei aulas lá no seminário flutuante do braço da Missão Seara, do Palavra da Vida Norte. Eu dei 5 dias de aula, 5 dias de aula, cada tempo era 2 horas. E tinha 2 tempos de manhã, 2 de tarde e 2 à noite, com o joelho, com o ligamento rompido, mancando. E o pessoal, está tudo bem? O pessoal, está tudo bem, tudo bem. Mas na hora de ir embora, eu ouvi os ribeirinhos e os indígenas, né? Eles falaram que o que mais chamou a atenção deles é que, a despeito do acidente, eu estava ali dando aula para eles. Isso mostrou que Deus amava eles. Não desistir, mostra que existe um Deus que supre as nossas necessidades e está conosco nos momentos mais difíceis. Quando nós não desistimos, nós estamos afirmando que temos convicção naquele que nós cremos. Enfrente as novidades e as dificuldades em Cristo. Não tenha medo. Siga em frente. Existem desafios. Tem jovens aqui que vão casar. Luiz, Thalita. Eu não tenho nada ainda. Talvez você tenha pensado, eu não tenho nada. E o emprego, e o consultório, ainda não montei. Como vai ser? Irmãos, certo dia, há 37 anos atrás, eu olhei para aquela moça. Eu já sabia o que eu queria. Eu namorei, noivei e casei em 6 meses. Eu não tinha absolutamente nada. Nós enfrentamos as dificuldades juntos e hoje estamos aqui juntos. Temos 3 filhos, todos casados, vamos para o 5º neto e estamos aí. Não temos medo, não temos medo. E eu quero encerrar com a oração que Abacuque fez no capítulo 3, no versículo 2, parte B. Aviva a tua obra, Senhor, aviva. Precisamos de um avivamento em nosso coração.
Precisamos que o nosso coração seja avivado por Deus. Nós somos reformados, mas quem diz que reformado não ora? Quem diz que reformado não evangeliza? Quem diz que reformado não faz missão? Quem disse que reformado não busca um avivamento? Só que o nosso avivamento não é campanha, não é cacarejar, não é girar, não é rodar, não é pular, não é berrar. Nosso avivamento, ele é uma obra exclusiva do Deus soberano e todo-poderoso. Mas nós precisamos de um avivamento em nosso coração, para não vivermos mais com medo, temendo o amanhã, como frouxos. Em meio a uma geração frouxa, seja corajoso, crie seus filhos, para serem homens, suas meninas para serem mulheres, mães, pais, de hombridade, de coragem. Leia Provérbios para eles, são conselhos úteis, é prática de vida cristã. Pega lá Provérbios, eduque o menino no caminho que deve andar, e de forma alguma ele se desviará dele. Não está dizendo que ele vai ser salvo, está falando que se você ensinar o certo, ele vai ser uma pessoa de caráter, independentemente de qualquer coisa. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Temos um exemplo maior, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, que seguiu em frente para a cruz e não desistiu. Ele ficou sozinho para que a gente não ficasse sozinho. Tá? Creia, Deus está com você, amém? Eu quero orar com a igreja, depois eu passo a direção novamente ao pastor Lucas. Meu Senhor, eu sei que muitas vezes vem o temor do amanhã, mas devemos lembrar da Tua palavra, basta cada dia o seu mal. Temos medo, Senhor, às vezes, mas não nos deixa, Senhor, que esses receios venham nos abater, mas que possamos confiar na Tua força, no Teu poder, no Teu Espírito. Que não venhamos ser motivo de desânimo para os outros que estão ao nosso redor, mas que possamos ter sempre uma palavra de encorajamento para os nossos irmãos. Que a nossa vida seja um exemplo para os nossos irmãos. Que a nossa vida, Senhor, possa deixar transparecer a Tua luz, transparecer a fé, que de uma vez por todas nos foi dada, a fé para prosseguir, a fé confiante em Ti, que é dom do Senhor, que vem de Ti, que procede de Ti, que não venhamos com nossas atitudes covardes, Senhor, deixar alguém entender que nós, na verdade, não cremos, ou que o nosso Deus não é forte o suficiente para nos guardar e nos dar a vitória. Meu Deus, que a despeito de qualquer luta e dificuldade, que possamos confiar em Ti, prosseguir em frente, sem esmorecer, sem desanimar, sem nos mostrar frouxos no dia da angústia, porque senão, ó Pai, não sairemos do lugar. Move o coração desses irmãos nessa noite, para que se mexam. Move, Senhor, porque não tenham medo de decepções. Em todo relacionamento teremos decepções, mas que isso não seja motivo para não nos relacionarmos com os nossos irmãos. Que possamos estar dispostos a pagar o preço, dispostos, Senhor, a enfrentar a dificuldade com ousadia, com coragem, não achando que alguma força vem de nós mesmos, não, mas que o nosso foco seja direcionado para Ti, a fim de que a fé no Teu Filho venha transparecer através da nossa vida, nas lutas, nas bonanças, nas dificuldades, na alegria, na tristeza, como um pacto, Senhor, que temos contigo, que sejamos fiéis em todos os momentos. Fortalece a nossa vida, o nosso espírito, fortalece esta igreja e enche-nos do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém.